Às vezes eu fico me perguntando, será que nós mudamos muito desde o Brasil colônia até o século XXI? Às vezes eu acho que nós temos grandes avanços e a contrapartida é que muitas vezes eu me sinto voltando a esse período colonial, ao império. E olha que eu tô falando de relações de trabalho. Esse tempo eu vi na TV alguém falando sobre microempreendedor individual, era um motoboy, em que o cara paga o seu INSS, o cara não tem férias, não tem 13º, não tem direito nenhum, trabalha por um aplicativo que ele não conhece quem é o seu provedor, para ganhar alguma coisa próximo ao salário mínimo, talvez um pouquinho mais, mas que certamente não chega a 2 salários mínimos. Isso tem nome e sobrenome no Brasil, se chama escravo de ganho, ou escravo de aluguel, em que esse escravo trabalhava, exercia uma atividade, dava uma parte do que ele recebia para o seu senhor, e se sustentava e tudo mais sem direito nenhum. Enquanto que o escravo de aluguel, o dono alugava ele, parece um aplicativo, alugando lá o cara, para o cara prestar um serviço e depois ele é remunerado. Nós vemos castas no Brasil de privilegiados. Muitos patrocinados com o dinheiro vindo de fora do Brasil. Muitos patrocinados pelo setor latifundiário, pelo setor de comércio, pelo setor de indústria. Eu não estou falando do pequeno comerciante, eu estou falando de grandes empresas que colocam os seus políticos lá para defenderem os seus interesses no executivo, no legislativo. E aí vem o ponto onde eu quero chegar. O judiciário brasileiro. Qual é a origem do judiciário brasileiro? Para alguém chegar a ser juiz tem que estudar muito. E na maioria das vezes a pessoa que pode estudar muito, ela tem uma família geralmente abastada que pode bancar esse jovem a estudar muito. E quando esse jovem se torna juiz é engraçado porque ele vai continuar tendo seu valor de classe e sempre favorecendo ao seu segmento social. Esse vídeo é para botar a boca no mundo do mar de lama que o judiciário está envolto. Sempre que nós vemos alguma coisa que está atingindo os interesses das elites desse país, por incrível que pareça, na maior parte das vezes o judiciário ele é favorável à decisão que fará bem aos abastados da nação. E quando é contra, geralmente o judiciário vai lá e bate o martelo, sendo sempre contra as camadas menos favorecidas. Não seria diferente com os professores deste país, meus caros amigos. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente nós fizemos uma greve ferrenha o ano passado para que não tirassem o mínimo do que nós já tínhamos. O mínimo. Farão 6 anos de salário sem nenhum real de reajuste. E o governo do Eduardo Leite queria fazer uma reforma, queria e fez a reforma, tirando uma série de direitos dos professores. Diminuindo o salário dos professores, mergulhando ainda mais os professores na miséria. E os professores lutaram aguerridamente para que não se tirasse o mínimo de uma categoria já pauperizada, uma categoria pisoteada, porque aos poderosos não interessa a educação pública, porque aos poderosos seus filhos têm boas escolas privadas. E a massa da população não pode pensar muito. Pensem comigo quem está assistindo esse vídeo. Por que as pessoas não devem pensar muito? Porque se elas pensarem e forem protagonistas políticos verdadeiros, sejam como candidatos ou sabendo realmente o papel e o seu dever político, como votam, quem são os partidos, as identidades de cada partido, certamente as elites não teriam, sob hipótese alguma, a quantidade enorme de votos. Por que as elites, por que uma pessoa rica consegue se eleger? Justamente pelo fato de que a pessoa humilde ela não tem uma capacidade analítica política. Esse é o ponto nevrálgico. Voltando à questão dos professores, os professores foram descontados após a greve por esse governo perverso do Eduardo Leite, descontado do seu parco salário. Obviamente que o sindicato dos professores entrou na justiça. E para nosso espanto, isso foi adiado até que agora 17 desembargadores votaram como ilegítima a greve dos professores e que o desconto do governador era legal, quando os professores recuperaram cada dia de greve.
porque senão o ano letivo não teria nem sequer sido encerrado. O Rio Grande do Sul está mergulhado em crise. Quem colocou o Rio Grande do Sul em crise? Foram os professores, a população? Não, foram governos, sucessivos governos, que vêm da mesma estirpe do governo Eduardo Leite. Quando não era PSDB, era PMDB, era PSDB, PMDB. 2 vezes foram governos petistas, mas no mais sempre governos com o mesmo foco dos governos do PSDB e PMDB. E nós, professores, estamos pagando esse preço. E nós, professores, pagamos esse preço, mas o seu filho, você que estuda na escola pública, paga esse preço junto conosco. Acordem, acordem. Quando eu decidi entrar para as redes sociais, atravessar as paredes da sala de aula para me expor publicamente, o objetivo era só um: fazer com que as pessoas acordassem e entendessem que se elas não ficarem espertas, se elas não estudarem, se elas não prestarem atenção, serão sempre figuras manipuladas, estarão sempre a serviço dos ricos deste país, das camadas dominantes, como foi desde o primeiro pé português que pisou na América até os dias atuais. Acordem. O povo está navegando num mar de lama à deriva, enquanto a elite navega em iates com as suas castas ricas, representadas pelo legislativo, executivo e principalmente judiciário, legitimando isso, comendo lagosta, caviar, vinho importado. Para nós, as migalhas de um pão dormido. Pensem nisso com muita seriedade